Ah, muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Talvez não seja o melhor dia para este ser o Eu Vim de Santos, mas este é o Eu Vim de Santos para falar de mais uma derrota em clássico: Santos 0, Corinthians 1, 2. Um amasso corintiano em Itaquera. O Santos não teve chance em nenhum momento do jogo, do primeiro ao último segundo foi um horror. Mas eu preciso falar disso porque é o meu trabalho, eu me dedico a isso, perdão. E, enfim, temos muitas coisas para falar. Inclusive, eu separei estatísticas interessantíssimas desse jogo em comparação aos 3 jogos mais recentes do Corinthians em Itaquera. E vocês vão gostar dessas estatísticas. Quer dizer, gostar de saber que elas existem. Gostar delas em si, nem um pouco. Vamos lá, então. Vamos começar por o que eu sempre faço, é tentar colocar a razão na cabeça de todo mundo dentro do possível, ainda mais em dias difíceis. Esse time, quando ganha, muita gente fala Libertadores. Não é isso. E quando perde, muita gente vai cair. Ainda não é isso, a gente torce para não ser. Mas nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O Santos hoje é um time muito pior que o Corinthians. Muito pior que o Palmeiras. E, cara, derrotas em clássico, tirando para o São Paulo, que é um time basicamente do mesmo nível, ruim, são normais. O que não é normal é perder como perdeu, e esse é o grande ponto para mim. Mais sobre isso daqui a pouco. Mas a questão é que, se ganhasse, não era para brigar por Libertadores, era mais um fôlego, ou se empatasse mesmo, mais um fôlego contra o rebaixamento. Se perdesse, não quer dizer que desesperou, mas quer dizer sim que a gente precisa cair na realidade, para quem não estava lá ainda, que esse time só briga para não cair. Até o último minuto do último jogo provavelmente vai ser essa briga. A gente torce para que acabe antes, né? Bate na madeira, mas a realidade é essa. Então, por isso, depois de vir esse jogo de realidade, de que o Santos é muito pior que um time do Corinthians, que nem é tão dominante assim, apesar de estar muito na parte de cima da tabela, sofre contra vários rivais, não deu, perdeu apertado para o Flamengo, mas foi pior que o Flamengo, foi pior que o Galo recentemente. E foi pior contra times supostamente mais fracos do que o Santos recentemente. Estatísticas no final do vídeo. Mas o Santos é muito pior que o Corinthians. Dói falar isso para quem é santista. Somos santistas, então me dói também. Mas é a realidade, uma derrota normal. Repito, normal não é como ela foi feita. Normal é perder. Passar vergonha, ser amassado, não é normal. Isso nos leva, claro, à tabela do Campeonato Brasileiro, a qual eu abro para a gente analisar nossa situação e encarar uma grande realidade para daqui 4 dias. Santos e Fortaleza podia ser um jogo tranquilo. Não tranquilo de, vai vencer de boa. Não. Tranquilo, olha, se for um empate, a gente teve uma boa pontuação, dá para segurar. Não, virou final. E por que virou final? Bom, nessa rodada, ainda temos um Bahia e Cuiabá, que começa daqui a pouco. Provavelmente você já está assistindo com esse jogo rolando, mas enfim, eu estou gravando um pouco antes. Bahia e Cuiabá, muito importante. É muito importante para o Santos que o Cuiabá pelo menos segure o empate. Por quê? Vejam na tabela, o Bahia hoje tem 36 pontos e dois jogos a menos que o Santos. 2. O Santos tem 42. Se o Bahia ganha do Cuiabá, vai a 39. E se ganha esse jogo a menos, 42. O Santos teria a pontuação do Bahia. O Juventude tem 39 e também um jogo a menos. É muito importante. Se o Juventude ganha esse jogo a menos, empataria com os 42 do Santos. O Atlético Goianiense tem 40. Também um jogo a menos. Se o Atlético Goianiense ganha esse jogo a menos, vai a 43. Passa o Santos. O São Paulo tem um jogo a menos, não joga nessa rodada, só vai jogar na próxima. Se ganha, passa o Santos, porque tem 41. O Atlético Paranaense também tem 41. Tem um jogo a menos, é contra o São Paulo. Um dos dois não vai pontuar, ok? Mas se ele ganha, passa o Santos. O Cuiabá, se pontuar contra o Bahia hoje, passa o Santos. Ou seja, o Santos tem bizarramente o potencial. Claro, tudo isso tem que acontecer, mas de se não entrar na zona, beirar a zona de novo. Então, vencer o Fortaleza virou final, virou obrigação. Se o Santos não ganhar do Fortaleza, vai ser drama, porque os 2 jogos seguintes são contra times muito melhores que o Santos. Fortaleza também é, mas pelo menos é na Vila. E fora de casa, Inter e Flamengo. Se deixar para a última rodada contra o Cuiabá, é um drama que o Santos nunca viveu. Viveu no Paulista contra o São Bento. Nunca viveu no Brasileiro. Última rodada. Como esse time vai lidar com isso? Quando se pontuasse hoje, chegava os sonhados 45 e não fez nada contra o Corinthians. Eu não sei como esse time vai lidar. A partida contra o Fortaleza é final. É o jogo mais importante para o Santos nesse ano. Eu não estou falando temporada. Ano. Sim, teve uma final de Libertadores, teve um 3-0 no Boca. Esse jogo contra o Fortaleza é o mais importante para o Santos no ano. No momento que eu bato tanto no meu caderno, que a câmera até virou. Mil desculpas. Dito isso, e eu repeti para ficar muito claro que o jogo contra o Fortaleza é o jogo mais importante do Santos no ano, se você não entendeu ainda, entenda. Sério.
Vamos para a próxima parte, perdão. Fábio Carille errou novamente tudo que tentou hoje, mas o mais importante para mim é que ele errou a escalação para a partida. Por quê? Quando o Santos ganhou da Chapecoense, ganhou legal e a gente criticou. Eu, o Edu que gravou comigo, enfim, todo mundo criticou porque o Santos não jogou nada contra a Chapecoense. O que o Carille fez para um jogo fora de casa contra um time 200 vezes melhor que a Chapecoense? Repetiu a escalação. Os 3 zagueiros está tudo bem. O Santos tem que jogar com 3 zagueiros, porque com 2 zagueiros ia ser um buraco maior do que foi. Não é essa a minha questão. 3 zagueiros, beleza, eram os que tinham, o Bosa na esquerda, é o que dava, não gosto, é fraco, mas é o que dava. Kaique, Luiz Felipe também não jogaram absolutamente nada, mas são os 2 melhores do time, tem o Velasquez. Tá bom. 3 zagueiros. Só que aí ele fez uma coisa que eu falei num vídeo que eu soltei sexta-feira para os membros. Se você é membro, você viu esse trecho. Se você não viu, bom, tem um vídeo lá te esperando. Que é o seguinte: a coisa que o Carille mais acertou no Santos desde que chegou não foram os 3 zagueiros, não foi coisas no ataque, foi tirar o Felipe Jonathan da esquerda. Pausa. O Felipe Jonathan não foi mal hoje, não é uma crítica ao Felipe, mas o Felipe Jonathan, acabou a pausa, não é defensor, ele não pode jogar de lateral. Não dá. Ainda mais quando do outro lado você tem um jogador que também não é defensor, não marca absolutamente ninguém, que é o Madison. Para jogar com 3 zagueiros, você precisa pelo menos ter um Lucas Braga, no caso, para jogar fisicamente e, não sei, para pelo menos tentar cobrir o lado direito, porque não tem outro, é o Madison mesmo, o Marcos Guilherme também não é forte fisicamente. Com esses dois, o adversário chega com muita facilidade dos lados. Chegou com facilidade do lado do Felipe Jonathan, chegou com facilidade do Madison, que foi o pior em campo para mim, daqui a pouco eu chego nisso, e foi muito fácil. Os 3 zagueiros não solucionam se os 2 alas são muito fracos na marcação, e hoje eles foram. O maior acerto do Carille com o Santos, repito, foi tirar o Felipe Jonathan dali. Hoje o Felipe Jonathan jogou ali e foi um desastre. O conjunto, não o Felipe em si. Porque o Felipe não foi um desastre porque quando ele tentava atacar, pelo menos ele era útil. A cabeçada do Tardelli no primeiro tempo foi o Felipe, enfim, o Santos só criou com o Felipe por ali. Eu não estou criticando o Felipe, eu estou criticando a escalação dele como, de novo, um defensor, quando todo mundo já entendeu que o Felipe não é defensor. Para colocar o Felipe lá, o Carille continuou fazendo burrada. Com todo respeito, Carille, me desculpe pela palavra. O Camacho não pode jogar nesse time, mais uma partida horrorosa do Camacho. Foi muito mal de novo. Talvez o segundo pior em campo. Foi muito mal. Porque ele não é um marcador e ele atrasa a saída de bola, que supostamente deveria ser veloz do Santos. Quando você tem Zanocelo centralizado, Felipe Jonathan na esquerda e qualquer outro meia um pouco veloz na direita, pode ser o Marcos Guilherme, pode ser o Pirani, pode ser o Tardelli recuando, você tem um cara, o Zanocelo, que sai com alguma velocidade e solta essa bola. O Camacho para, aí ele olha, aí ele pensa em lançar. Ele deu um lançamento na cabeça do zagueiro do Corinthians hoje, que foi uma beleza, que só tinha o zagueiro. Não dá pra você atrasar o jogo se o seu objetivo, e na verdade o único plano ofensivo, é jogar na velocidade. O Camacho é muito lento pra isso. Com o Diniz ele funcionava, porque o time do Diniz toca pro lado, aí toca pro outro, aí olha, dá um passo pra frente agora. Eu não tô falando que o Camacho é horroroso e não pode jogar. Hoje ele foi horroroso. Mas ele precisa dessa reserva, porque o Carille tinha achado o meio com o Zanocelo, o Felipe Júnior tem mais um, Marcos Guilherme, Pirani, Tardelli, quem quer que seja, com velocidade, com jogadores que pegam a bola e vão pra frente. O Zanocelo pega a bola, vai pra frente, tem o Pirani indo pra frente, tem o Felipe Jonathan indo pra frente. Hoje tinha o Camacho, aí tinha o Zanocelo, que também precisa desses caras pra botar pra correr. Você perde uma peça veloz, aí você tirou o cara da esquerda com o Felipe Jonathan que tá atrás, sobrou o Pirani sozinho, coitado. Mais sobre o Pirani daqui a pouco, também jogou mal, mas mais sobre ele daqui a pouco acho que é importante. Então você mata o meio-campo do Santos, mata a velocidade do meio-campo do Santos, mata as defesas pelas laterais, e você não tem contra-ataque. Ou seja, o Santos é amassado. Mais sobre isso nas estatísticas também. Mas só adiantando, posse de bola 64-36. Enfim. Quando ele escala o time assim, e tinha desfalque, não tinha o Marinho, por exemplo, claro, você cria duas coisas. Uma, além dessas que eu já citei. Uma em campo, que é o Tardelli, que não é centroavante, voltando para meia, e o Marcos Guilherme, que eu não sei muito bem o que é, voltando para meia. Então os dois atacantes do Santos voltavam para meia para ocupar esse espaço que estava vazio e trocavam com o Pirani, que tem 1,65 m de altura, não sei, é fraco fisicamente, porque ele tem 19 anos, e virava o centroavante. Então ficava o Pirani entre os zagueiros parrudos do Corinthians, e a bola nunca ia chegar lá. E quando chegava, o coitado não tinha o que fazer. A segunda coisa,
essa escalação faz a base ser criticada. É muito fácil. Eu tô falando de torcedor comum, eu tô falando de twitteiro chato, eu tô falando de instagramer, eu tô falando de mim mesmo quando eu perco a linha e erro. Acontece, pelo amor de Deus, não tô me tirando das críticas. Eu tô falando de portal grande, de portal médio, de portal pequeno, de quem faz setorista que faz tempo real, de setorista que não faz tempo real. Todo mundo começa a falar, não, mas o Pirani foi o pior em campo. O Pirani, o Pirani. Pô, mas o Pirani... Pô, o Maddison não fez... nada, não tem um tweet sobre o Maddison. Pirani, o Camacho não fez nada, não tem um tweet sobre o Camacho, mas sobre o Pirani tem vários. Mas o Luiz Felipe, hein, que tomou um giro do jogo. Não tem uma crítica ao Luiz Felipe, que eu gosto, foi mal hoje. Tomou um giro infantil do jogo, lembrou o Erley na final da Copa do Brasil de 2015, meu Deus do céu. Enfim, não tem um tweet. Mas o Pirani, pô, é muito fácil e cômodo, a crítica acomodada, bater no menino de 19 anos. É muito fácil porque você influencia uma torcida inteira a criticar isso. E fecha os olhos, eu abri os olhos ao falar isso, fecha os olhos, agora fechei, para jogadores experientes que não fazem nada. Caio Ribeiro, que é o cara mais neutro do mundo, resolveu falar na TV hoje. Não tenho nada contra o Caio, inclusive, que bom que ele tá bem de saúde, pelo amor de Deus. Mas hoje ele resolveu falar na TV uma coisa que eu critiquei semana passada, se não me engano, com o Lédio, que é escolher jogador para falar de intensidade. O Lédio falou que o Raniel precisava entrar para dar intensidade. Eu tive um piripaque no coração e desmaiei. Hoje o Caio Ribeiro falou que o Sanches precisava entrar para dar intensidade ao time. Tá registrado na Globo, pelo amor de Deus. O Sanches, com 1 minuto em campo, se acomodou no alambrado da direita e ficou assim. E errou um passe pro Ângelo, errou um cruzamento, uma invertida pro Lucas Braga, que o Lucas Braga teve que dar um golpe de karatê para alcançar. Intensidade com o Sanches, mas não tem um tweet sobre o Sanches. Sobre o Pirani tem 200. Pô, não dá, cara. Isso influencia as pessoas a meter um sarrafo na base, a xingar a base. E os experientes que não estão jogando nada estão tranquilos. Acomoda ali no alambrado e fica olhando. Pô, eu amo o Sanches, cara, mas não dá. Ele não é intenso, ele só erra passe, ele não faz nada. Ele não tem utilidade hoje em campo. Que Deus queira que na pré-temporada ele se recupere e volte bem ano que vem. Pode acontecer, vamos torcer pra isso. Mas hoje não tem por que ele colocar o Sanches em campo. Mas o criticado é o Pirani, que foi o terceiro pior em campo. Pra mim, Maddison, Camacho, Pirani, que errou tudo, mas ele erra tentando. O que o Maddison tentou além de ficar impedimento sendo um lateral num contra-ataque? Se é um contra-ataque, amiga, é que você está sendo atacado. Se você é o lateral, você tem que estar na defesa. Não, o Santos rebateu a bola, o lateral estava impedido. Tipo, o quê? 1 segundo antes disso, ele tinha perdido a bola pro contra-ataque, ele ficou, pisou na bola, o Corinthians deu um contra-ataque. Foi o pior em campo, o Camacho foi o segundo e o Pirani tentando foi o terceiro. O Maddison não tentou. Só que não tem a porcaria do tweet sobre o Maddison, influenciando o torcedor a bater mais na base. Isso me deixa muito triste, muito triste. Enfim, desabafos meus também, derrota a gente desabafa. Respiramos. Quem eu passo o pano hoje, usando um termo que eu odeio? 2 jogadores apenas. João Paulo, eu tô achando inacreditável que me mandaram uma mensagem hoje. Jandrei urgente, eu fiquei tipo, João Paulo catou tudo. O Roger Guedes encontrou o João Paulo naquela posição que eu sempre falo, com 3 segundos de jogo, era pro Corinthians 1-0. Defendeu todas as bolas que foram no gol, e não eram impossíveis, os 2 gols no caso, né? O que o João Paulo fez? Até na bola aérea ele pegou as bolas hoje. O que o João Paulo fez de errado hoje pros caras criticarem? E o Ângelo, que ele dribla 1, dribla 2, dribla 3 e perde a bola. Então é ruim, perde a bola. Não, porque você dribla 1, dribla 2... Não tem o Maddison passando, o Maddison saiu no intervalo, só um modo de dizer. Não tem o Sanches passando, não tem o Marcos Guilherme passando, não tem o Tardelli se aproximando, não tem o Zanocelo e o Camacho, porque estão mais recuados, já que o time estava sentado lá atrás, se aproximando. Ele toca pra quem? Ele não toca pra ninguém, porque não tem ninguém perto. Você pega o Ângelo, tem um oásis, um latifúndio, uma plantação de soja, tem a arquibancada em Itaquera, tem a rodovia do lado, tem o metrô Itaquera, aí depois do metrô tem o jogador do Santos. Não dá pra ele passar pra esse cara. Não dá. Pelo menos ele dribla, tenta. Foi pra linha de fundo, jogou pra área. Teve o primeiro lance dele, ele dribla 2 caras, vai pra linha de fundo, dá pra trás, não tem uma alma de santista ali pra bater pro gol. O Corinthians pega e vai pro contra-ataque. Pô, não dá, cara. O Lucas Braga, mesma coisa do outro lado. Teve um lance no final, 40 e alguma coisa do segundo tempo, que ele tá cercado por 3 e não tem o Tardelli, não tem uma alma perto. Não tem. Como é que esses caras vão passar a bola? Não dá. É um time que foi muito mal escalado, uma formação tática horrorosa, pior jogo do Carille pelo Santos, pior que o do Palmeiras, pior que o da Chape, foi muito fraco, pior que o Juventude, pelo menos aquele dia o Santos jogou bem no primeiro tempo e afundou
com bolas aéreas. Hoje foi o pior jogo do Carille pelo Santos. Enfim. Eu falei que ia trazer estatísticas, eu vou trazer estatísticas. Agora tomem um Draminzinho porque vocês vão passar mal. Eu, inclusive, passo mal quando eu tomo Dramin. Não tomo por causa disso. Chutes. 23-9 pro Corinthians. Contra o Cuiabá, que tem a mesma pontuação do Santos, tirando o jogo contra o Bahia, que é deles hoje. Deles, que é hoje, perdão. O Corinthians deu 12-9. O Corinthians hoje deu 11 chutes a mais que deu contra o Cuiabá. Fortaleza, 14-9. O Santos tomou 9 chutes a mais que o Fortaleza tomou. Agora vem o pior. Chapecoense, lanterna do campeonato rebaixada. 18-2 pro Corinthians. O Corinthians chutou 5 vezes a menos contra a Chape do que contra o Santos. Isso que o Santos jogou lá atrás. Chutes no gol, 11-1. Contra o Cuiabá foi 4-6. O Cuiabá acertou mais o gol que o Corinthians. Foi 3-2 pro Corinthians. 11-1 hoje. Fortaleza, 6-2. 5 vezes a menos que os 11 do Santos. Chapecoense, 5-2. O Santos deu menos chute na direção do gol que a Chape contra o Corinthians e tomou 6 a mais que a Chape contra o Corinthians. Não acabou ainda não, vamos lá. Dentro da área, o Santos sentou tanto lá atrás que tomou 16 chutes de dentro da área, só deu 5. Cuiabá foi 8-4, ou seja, eles tomaram 8 a menos que o Santos. Fortaleza foi 9-5, ou seja, eles tomaram 7 a menos que o Santos. E agora, até a Chape, foi 13-2. Eles tomaram 3 chutes a menos que o Santos de dentro da área, a Chape, do Corinthians. Posse, 64-36. Só a Chape foi pior, porque aí também, né? 79-21. Cuiabá, 59-46. Fortaleza, 58-42. O Santos jogou como a Chapecoense hoje. Isso me entristece demais. Contra o Fortaleza, quinta-feira, é o jogo mais importante do Santos no ano. Essa é a nossa realidade. Me desculpem um tom mais alto. Tô até devendo parabéns pra alguém. Jovem, depois eu dou parabéns pra você, pro seu pai. Eu não lembro pra quem era. Minha cabeça foi muito feio hoje. Me desculpe. Beijo, tchau.